321. Estamos aqui com o Dr. José Luiz Almeida, que vai nos falar sobre a ouvidoria, já que ele ocupa o cargo de ouvidor-geral da Justiça Estadual do Maranhão. Dr. José Luiz, bom dia. Bom dia. E nós já de antemão queremos agradecer a sua presença aqui no Blog Propaganda. Como é que está a Ouvidoria Geral do Estado do Maranhão? Bom, a Ouvidoria Geral do Estado do Maranhão, ela tem desenvolvido nos últimos meses, na minha gestão, alguns projetos muito relevantes de interesse público, e eu destacaria dentro desses projetos especificamente a questão do projeto da itinerância, através do qual nós nos deslocamos às várias comarcas, e nessas comarcas nós fazemos audiências individualizadas. Ouvimos o usuário do nosso serviço para saber a quantas anda a imagem do Poder Judiciário, quais são as principais reclamações da população, e muitas vezes também nós somos surpreendidos com elogios que são feitos aos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Judiciário. Então, à luz dessa atividade, nós temos mais ou menos um panorama da imagem e das principais reclamações, daquilo que mais aflige a população, especificamente em determinada comarca que nós visitamos. Nós recebemos umas informações sobre as manifestações da ouvidoria e um cronograma mostrando a atuação da ouvidoria de 2017 para cá, e nós já constatamos que só no primeiro semestre de 2019 a ouvidoria já atendeu mais de 2.100 e poucas manifestações, não é isso, doutor? Isso. Me fale sobre isso um pouquinho. O importante é que, além do número que é relevante, o que demonstra que já há uma certa crença no trabalho da ouvidoria, já há um certo conhecimento do trabalho que nós desenvolvemos, o mais importante é aferir em torno dessas reclamações quais são as principais, aquilo que mais motiva o cidadão a procurar a ouvidoria. E nesse sentido nós podemos dizer, e aí é a nossa grande preocupação, que mais de 90% das reclamações elas dizem respeito à morosidade processual, o que é uma reafirmação do óbvio, ou seja, de que o Poder Judiciário ele é de certa forma um poder disfuncional. E por que disfuncional? Porque a principal atividade dele é dirimir conflitos com a entrega do provimento jurisdicional. E quando a Constituição preconiza que esse provimento deve vir em prazo razoável, nós do Poder Judiciário só excepcionalmente conseguimos cumprir isso. Então, normalmente, os processos são morosos, eles são extremamente burocratizados, são extremamente formalizados, mas essa formalidade excessiva, essa burocratização excessiva, ela não poderia vir em detrimento da entrega do provimento a tempo e hora. Então nós contamos com reclamações de grande monta no que concerne a morosidade. Nós precisamos, portanto, e se a ouvidoria desenvolve algum trabalho relevante, é exatamente de mostrar essa realidade ou de reafirmar essa realidade, que nós precisamos encontrar urgentemente mecanismos que possibilitem que a gente possa responder às demandas a tempo e hora. Hoje nós desenvolvemos aqui no Maranhão, e eu sou presidente do Núcleo de Conciliação também aqui no Maranhão, hoje nós desenvolvemos uma atividade paralela de grande envergadura que condiz com a conciliação, ou seja, com a solução dos conflitos pela via não judicializada. Então essas reclamações da morosidade, elas nos conduzem às alternativas de solução dos conflitos. Então é o que nós temos feito aqui no Maranhão. Cientes de que nós não podemos atender a tempo e hora, nós temos trabalhado, à luz de comandos do Conselho Nacional de Justiça, nós temos trabalhado com muita sofreguidão na questão da resolução dos conflitos pela via autocompositiva, pela via não litigiosa. Portanto, as reclamações, elas nos dão esse norte. Elas sinalizam que o grande problema do Poder Judiciário é não responder a tempo e hora. Então, quando você faz uma demanda e você não tem perspectiva de solução dessa demanda, a literatura toda indica que as pessoas tendem a buscar a justiça com as próprias mãos.
E isso é grave, né, E isso é doutor? muito grave porque instabiliza a sociedade, nos conduz novamente ao estado de barbárie do qual nós nos afastamos. Então o Poder Judiciário tem essa grande responsabilidade, que é atender a tempo e hora as demandas dos cidadãos. O senhor não acha que, por conta disso, está na hora já de uma reforma judiciária? É até a questão da limitação de páginas de petições, de processos, porque isso ajudaria muito nessa questão do julgamento e das decisões, não? Quando eu assumi a desembargatória aqui no Maranhão, uma das primeiras propostas que eu fiz no Pleno foi que nós simplificássemos os nossos julgamentos. Porque, veja bem, vou dar só um exemplo. Se o relator de um processo apresenta um voto substancioso e, à luz desses votos, dos argumentos nele apresentados, eu, como vogal, me convenço de que ele está correto, eu não precisaria apresentar também um novo voto com a mesma envergadura, com os mesmos argumentos para dizer que concordo com ele. Eu precisaria apenas, então, somente albergar os argumentos dele e dizer, de acordo com os argumentos do relator, eu estou seguindo nesse voto. Mas o que nós temos visto na prática é diferente. Você segue o relator, mas ainda se apresenta um voto de 2, 3 horas. Aqui no Maranhão, eu vou te dar uma informação que talvez você não saiba. Aqui no Maranhão nós baixamos uma resolução em que o voto do desembargador ele tem que ser apresentado em 20 minutos. Opa! A participação dos vogais, ele tem 5 minutos para apresentar o voto dele. Evidentemente que é uma regra que permite uma certa flexibilização dependendo do caso. Uma questão que não é controvertida, nós aqui não permitimos que o desembargador passe 40, 50, 60 minutos lendo o voto. Ele traz a linha de argumentação dele, as teses, os argumentos com os quais ele defende aquela tese, e ele faz isso em 20 minutos. Se ele tiver que ultrapassar esse tempo é concedido pelo presidente. O presidente argumenta, dada a complexidade do caso, eu estou concedendo a Vossa Excelência mais 5 minutos ou 10 minutos para concluir. Então, com isso, nós temos emprestado celeridade aos nossos julgamentos, o que talvez não aconteça em nenhum tribunal do Brasil. Verdade. É importante que se registre isso. Tá, eu queria que o senhor falasse, muito importante essa informação, doutor, mas eu queria que o senhor me falasse agora sobre o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que eu acho que é uma coisa que é nova, né, de 2017, entrou em vigor agora em 2018, e que a sociedade precisa saber disso, que isso existe. Nós estamos, depois que esse código começou a viger, nós já fizemos palestras, inclusive para os nossos funcionários, mostrando a necessidade de cumprimento das determinações desse código. A ouvidoria tem um papel de destaque na execução desse código. Esse código ele determina, dentre outras coisas, que nós ouçamos a sociedade sobre os nossos serviços. Esse código determina, dentre outras coisas, aquilo que pareceria óbvio para qualquer pessoa, que é a necessidade de que o usuário do nosso serviço seja tratado com cortesia e com urbanidade. Esse código exige que o serviço público seja prestado de forma célere. Esse código ele exige também que não se promova nenhum tipo de tratamento discriminador ou discriminatório, que a gente sabe que acontece. Portanto, esse código é uma revolução. E em razão deste código que nós já estamos colocando na internet, que é um projeto da ouvidoria, uma pesquisa de satisfação. Porque ele também impõe que nós saibamos o que a população pensa do serviço que nós prestamos. Então nós já elaboramos essa pesquisa de satisfação, já foi aprovada pelo presidente e pelo corregedor, nós vamos colocar no site do TJ e nós vamos, todos os dias nós teremos um diagnóstico daquilo que estão pensando do nosso tribunal, daquilo que pensam do Poder Judiciário e quais os principais gargalos, quais os principais problemas que nós enfrentamos. A partir daí nós podemos então trabalhar as nossas políticas no sentido de resolver esses problemas. Além dessa pesquisa de satisfação, por determinação também desse código, nós estamos implementando a nossa carta de serviços, que significa que o usuário terá na internet todo o organograma, todo o perfil do tribunal, de cada setor e aquilo que cada setor faz. O cidadão, quando vier procurar o Tribunal de Justiça,
ele vai na internet, ele sabe exatamente para que setor ele vai se dirigir e que serviço aquele setor prestará a ele. Então essa carta, esse código, ele é revolucionário por isso, porque a despeito de tratar de questões aparentemente óbvias, são questões que nunca foram pensadas, que nunca foram sopesadas, e resultado é que o usuário do serviço público, ele via de regra, ele não recebe o tratamento condizente, aquilo que ele precisaria receber. E por esse motivo, a relevância desse código, nós estamos trabalhando em cima dele, sobretudo em face do papel que desempenha a ouvidoria para a execução desse novo código, que condiz, que dá dignidade, sobretudo dignidade, ao usuário do serviço público, que você sabe tanto quanto eu, que nós não recebemos o serviço de qualidade que nós esperamos receber, que é um serviço caro, mas um serviço mal prestado. E por esse motivo, as reclamações que nós recebemos todos os dias da morosidade processual e muitas vezes de tratamento descortês, o que impõe também uma ação definitiva da ouvidoria. Sempre que nós recebemos tratamento que em determinada unidade um usuário não foi bem tratado, eu vou pessoalmente à unidade, converso com o juiz da unidade, converso com o funcionário da unidade e tento esclarecer tudo definitivamente para que a gente possa reverter essa situação. Doutor, vamos falar agora sobre conflitos, né? Já que nós já estamos em cima da hora da audiência, mas é uma coisa que é importante. Nós temos um dado que não é oficial, mas que o Maranhão é campeão em feminicídio, né? E aí a gente vai falar sobre posse de arma, porte de arma e tudo mais. O senhor acha que por que isso tem acontecido no nosso estado, ter esse grau de feminicídio disparado diante de outras grandes capitais do Brasil? Eu acho que essa questão é uma questão eminentemente cultural. Sobretudo o Nordeste, ele tem uma cultura muito sedimentada do poder do homem, no comando do lar e outras coisas que tais. Todas são questões que não se justificam e que não autorizam ninguém a proceder dessa forma. Mas na realidade é um problema cultural incrustado na sociedade, sobretudo no Nordeste, em que as pessoas, e no Nordeste e no Brasil, em que o homem ainda vê a mulher como uma propriedade. Mas além dessa questão cultural que impõe ou que leva a esse tipo de conduta, nós temos uma questão que é muito mais grave, que a meu ver condiz com a sensação de impunidade. Porque, convenhamos, os índices de homicídios, de feminicídio, enfim, dos crimes dos quais resulta alguma punição, ele é ínfimo. E isso no Brasil inteiro. Então a sensação de que você pode delinquir e que não virá uma resposta estatal em face disso, não tenha dúvida de que é um estímulo à prática de crimes. Basta você examinar as cifras negras da criminalidade. Em todas as áreas, os crimes, o percentual de crimes que são desvendados e de pessoas que são presas é infinitamente insignificante se você comparar com nações do primeiro mundo. Então, o resultado de tudo isso, essa conjugação de problema cultural, de sensação de impunidade, isso tudo, de certa forma, estimula a prática de crime. Eu tenho dito que só a certeza da punição pode desestimular a prática do crime. Viver em uma sociedade isenta da prática de crime é uma quimera, é uma ilusão. Isso nunca vai acontecer. Mas os índices seriam muito menores se a justiça criminal não fosse discriminadora, se ela não tivesse as suas ações voltadas quase que exclusivamente para os miseráveis, se as pessoas tivessem a certeza de que cometendo um crime seriam punidas em face dele, se as instituições de controle funcionassem a contento, se crimes de grande envergadura como a corrupção recebessem a reprimenda estatal condizente, enfim, se nós conseguíssemos reverter essa questão cultural que estimula a prática de crime, era provável que nós também, sob a perspectiva do feminicídio, que houvesse uma regressão.
Mas, infelizmente, a gente sabe que as coisas não acontecem assim. As instituições de controle, elas funcionam mal, elas funcionam precariamente, o pouco que funcionam, elas funcionam destinadas exclusivamente a uma clientela preferencial, que é a clientela de miseráveis, sobre os quais recai todos os rigores do Estado, que ao tempo em que é rigoroso com o miserável, é parcimonioso com aquele que detém algum poder aquisitivo e alguma posição de destaque na sociedade. Contra isso, eu tenho lutado muito, tenho feito alguns discursos, escrito algumas coisas em torno dessas questões, porque isso é algo que me aflige muito. A sensação de que aqui nós estamos quase que enxugando gelo, com a impressão de que estamos fazendo alguma coisa, quando na realidade nós estamos apenas quase que consolidando uma situação de absoluta discriminação que não condiz com nenhuma sociedade democrática. É contra isso que eu tenho lutado muito. O senhor não acha que, ao invés de armar a população, o sistema precisa desarmar o bandido e equipar as polícias? A segurança pública, ela não é uma prerrogativa do cidadão, é uma prerrogativa do Estado. O Estado que tem que cuidar da segurança pública. Se você me perguntar se eu sou a favor da flexibilização do porte da posse de arma, eu vou lhe dizer que não sou a favor. A minha experiência com 35 anos de magistratura, ela me diz claramente, essa experiência, de que não é armando a população que se resolve o problema. Essa questão eu fico muito a cavaleiro para falar, porque lido com essas questões há mais de 30 anos e sei que essa não é uma questão. Política pública de segurança, ela não se faz com a implementação dessas medidas que aparentemente dão conforto psicológico ao cidadão, mas que não tem nenhum efeito prático. Política pública de segurança, ela começa quando você, por exemplo, consegue diminuir a desigualdade social. Tá, já que o senhor falou em política pública, eu queria tocar num assunto bem interessante que a gente está vendo aí, essa instabilidade da justiça atuando de forma política e a política atuando de forma jurídica, né? Está tendo uma inversão de valores. O tribunal, o STF está legislando em causa própria e isso tem causado muito constrangimento aí para os colegas juízes aí, magistrados. Essa questão também do juiz Sérgio Moro, de todo esse vazamento que está acontecendo, o senhor acha que isso não é ruim para o sistema judiciário, doutor? Sobre essa questão do juiz Sérgio Moro, eu só darei a opinião em qualquer circunstância, só escreverei alguma coisa quando houver a prova definitiva da autenticidade desses diálogos. Enquanto esses diálogos estiverem sob o manto da ilegalidade, eu não me manifesto. O que posso dizer, e falo em tese, é que do juiz, e aí eu vou cunhar uma frase que é do Zaffaroni, a isenção do magistrado é uma inviabilidade antropológica. Não existe magistrado isento. Existe magistrado imparcial. Isenção e imparcialidade não se confundem. Eu posso até não concordar com a ação de um réu e não ter isenção em relação a ele em face da gravidade do crime que ele praticou, mas quando eu vou julgar, eu só julgo aquilo que está nos autos. Mesmo que eu internamente tenha convicção ou tenha alguma restrição a ele, quando eu vou julgar, o que importa é o que está nos autos. Aí é que vem a imparcialidade do magistrado. É quando ele julga com base na prova dos autos. Então, há uma outra frase interessante, me parece que essa é do Lima Barreto, que diz que nenhuma, eu não lembro bem quem é não, que o juiz, quando ele vai julgar, nenhum juiz tem uma mente virgem. Ele é cidadão que vive na sociedade, ele participa dos conflitos sociais, ele vive os conflitos sociais e ele tem sempre uma influência em razão disso. Um juiz que já foi assaltado, ele tende a não ter isenção em face de um assaltante. Com certeza. Mas ele deverá ser imparcial quando for julgado. Entendi. Não misturar a convicção pessoal então, com... se eu for falar de Sérgio Moro, eu só diria o seguinte, que se o julgamento que ele fez nos autos do processo foi com base em provas consolidadas nos autos, eu acho que aí ele trabalhou com imparcialidade. Conquanto possa não ter sido isento. E aqui eu falo em tese.
quanto possa não ter sido isento. Mas a falta de